Eu tinha mais. Tenho uma pergunta sobre o que você falou. O que, que eu ia falar, gente? Até fugiu. Fiquei tão. Acho que Não, lembrei. das festas. A gente estava lá atrás, olha, falando das festas, né? Da Páscoa, do Pêssego, Uhum. da festa Aí das você até perguntou cabanas. da Igreja Católica mudar Isso, algumas coisas. não, mas eu lembrei, né, questão de quais as festas que hoje a gente comemora que tem embasamento bíblico, que é reconhecido por a Páscoa, o Natal, como é visto perante, Uhum. né, a história bíblica, como você enxerga a questão do Halloween, do Carnaval. Uhum. A Então, própria Páscoa hoje, né? Com coelho e tudo mais. isso. Então vamos por etapas. Em primeiro lugar, existe uma certa cultura teológica popular que a cruz inaugurou o tempo da graça. Então, se eu colocasse mais ou menos aqui a Bíblia como se fosse a cruz, da cruz para frente É Novo Testamento. Novo Testamento, é a graça. Da cruz para trás é a lei. Sim. E muitas pessoas até, como a gente começou a conversa lá atrás, falam assim, eu não preciso de lei, porque agora eu vivo no tempo da graça, Deus é amor, né? É. Vivo no tempo da graça. Eu discordo disso por algumas razões. Em primeiro lugar, como Moisés foi salvo? Se você falar que Moisés foi salvo pela lei, Pela fé, ele foi. exatamente, porque lá você foi em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, e todos foram Sim. salvos pela fé. Sim. Então Moisés não foi salvo pela lei. Porque se Moisés fosse salvo pela lei, a lei poderia salvar, não precisava Jesus vir morrer na cruz do Calvário. Sim. O fato da lei não poder salvar ordenou que Cristo viesse. Então Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, os companheiros de Daniel, Elias, nenhum dos grandes santos e mulheres também santas do Antigo Testamento, eu poderia falar de Ruth, Noemi, Esther e outras mais, nenhum desses foi salvo pela lei. Eles foram salvos pela graça mediante a fé. Então já começa a ter um problema aqui. Se os do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé e os do Novo Testamento são igualmente salvos pela graça mediante a fé, onde está esse negócio de tempo da lei e tempo da graça? Segunda pergunta, se os que viveram na dispensação do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé, por que aqui Deus pediu para guardarem os mandamentos e aqui Deus isenta de guardar os 10 mandamentos? Não faz sentido isso, parece que Deus mudou de opinião gratuitamente. Sim. Outra coisa que a gente tem que tomar o cuidado, às vezes, para justificar essa era da graça, nós temos a tendência a pejorar as leis do Antigo Testamento, a lei de sacrifício. Lemos os textos de Paulo numa conotação que eu acho que Paulo não quis dar, quando fala dos cordeiros e tudo mais, fala o seguinte, aquela lei era má, aquela lei... Gente, a lei de Moisés, você está sendo da lei de Moisés, aquela lei dos cordeiros e de tudo mais, foi Deus que deu, não foi de autoria de Moisés. Então o que eu tenho que separar é o seguinte, existe a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, e a lei cerimonial igualmente de Deus. Os 10 mandamentos mostram o meu pecado, mas a lei cerimonial mostra a solução para o meu pecado, porque ela mostra o cordeiro morto. Então a única diferença, e eu estou entrando no tema das festas, do cristão que vive pós-cruz e do servo de Deus que vivia antes da cruz é a seguinte, os hebreus sacrificavam cordeiros no santuário como uma cerimônia para significar o Messias que haveria de vir. Sim. E nós, com a Santa Ceia, com o batismo, nós participamos de uma cerimônia para representar o Messias que veio e voltará. Sim. Então, ou seja, eu participo da Santa Ceia, que é uma cerimônia, uma lei cerimonial. Santa Ceia é uma lei cerimonial. Eu participo da Santa Ceia, dessa lei cerimonial, com o mesmo espírito que Abraão fazia um sacrifício de um cordeiro. A única diferença é o vértice. Abraão matava o cordeiro para mostrar a Isaac o Messias que haveria de vir. Eu tomo a Santa Ceia para mostrar às pessoas o Messias que já veio e voltará. Por isso que ele falou, participem desse... Toda vez que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciai a volta do Senhor, até que a morte do Senhor, até que ele venha. Só isto. Então é apenas uma questão de vértice. A partir disto, por isso que nós hoje não sacrificamos mais cordeiros e não temos aquelas festas judaicas que foram dadas no Antigo Testamento. Nós temos outras cerimônias, o batismo, a Santa Ceia, tá certo? Agora vamos colocar no calendário. Que festas nós poderíamos participar ou não? Vamos pensar na Páscoa. Sim.
Embora a Páscoa, pelo menos aqui no hemisfério ocidental, ela não é na mesma data da Páscoa judaica, que a Páscoa judaica é no dia 14 para 15 de Abib ou Nissan, que seria mais ou menos março ou abril, cada ano cairia no jeito. A nossa Páscoa acaba ficando no segundo domingo do equinócio primaveril do hemisfério norte, que cai sempre todo domingo, todo domingo. Bom, a Bíblia não me manda guardar a Páscoa no Novo Testamento. Cristo é a minha Páscoa. Mas a Bíblia não me proíbe de usar uma festa popular para aproveitar e chamar a atenção do Cristo. Então, já que na Páscoa as pessoas estão, ainda que comprem ovos e Estão coelho, celebrando de certa forma, aqui e acolá, sai a ideia da ressurreição de Jesus, então por que eu não fazer do coco uma cocada? Assim como a gente faz com novela. Já que o povo assiste novela, e se eu não colocar novela bíblica, eles vão assistir a novela da outra, cheia de coisa que não presta, ainda que a novela bíblica não seja perfeita, você mesmo apontou um detalhe aí muito interessante, a questão do beijo e tudo mais, mas convenhamos, se eu não colocar a novela bíblica, eles vão assistir outra coisa. Então, vamos pelo menos com a novela bíblica ali, para poder atrair eles para a Bíblia, vamos aproveitar, como os valdenses, que chegavam assim e sabiam que era proibido de pregar a Bíblia, eles chegavam para as pessoas e falavam o seguinte: olha, eu sou comerciante. Você é comerciante? Eu tenho uma pérola de grande valor para mostrar. O senhor quer ver? Quero, vou trazer à noite. À noite ele trazia a Bíblia. Entendeu? Aproveitava. Sim. Aproveitava. Então, já que na Páscoa as pessoas estão falando pelo menos um pouquinho da ressurreição, Sim. vou apontar, olha, vocês estão falando de coelho, de ovo, vou falar qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Vou contar para vocês como é que a Páscoa começou. O povo de Israel saiu assim, e o mesmo Deus que os livrou do Egito nos livra do pecado, porque Cristo é a nossa Páscoa. Jesus morreu numa festa de Páscoa. E o que significa a morte de Jesus? Então aproveito que a população está pelo menos um pouco voltada para isso e prego o evangelho. A mesma coisa o Natal. Mas daí eu não poderia ter coelho, eu poderia... Seria o melhor não ter coelho nem nada, por quê? Porque aí eu estou substituindo Jesus por daí uma coisa fica pagã. meio... Aí eu estou misturando alhos com bugalhos. A mesma coisa o Natal. Da onde surgiu esse negócio de coelho também na O Páscoa? Coelho, ovo, há gente? várias hipóteses, mas o certo é que vem de uma tradição pagã oriental que se perdeu, que é alguma religação do coelho com a fertilidade, com os frutos da fertilidade. O Natal já é mais fácil da gente pegar a origem dele. O Natal, 25 de dezembro, é o dia do aniversário de Tamuz. Então é o solstício de inverno. Agora, alguém pode me fazer uma pergunta do outro lado. Mas peraí, Rodrigo. Peraí. Você acabou de falar de guarda do sábado. Agora Eu já estou preocupada com a Páscoa. É, Como a eu vou fazer Páscoa com meu e filho, com o domingo. coelhinho? E olha que ele é novo, hein? Imagina se ele tivesse 10 anos vivendo com o coelho lá. Talvez, assim, o que eu vou falar Né? aqui não é receita de bolo. Tá certo? Não é Dá doutrina. uma sugestão. Vou dar uma você sugestão. ainda não é pai, né? Não sou pai. Pensa, mas tem se você sobrinhos. tivesse, como que você faria? Uma sugestão que eu poderia dar. Vou dar N sugestões. Algumas até paradoxais em relação às outras. Uma delas, por exemplo. Filhinho, tá vendo esse ovinho de chocolate aqui que eu tô te dando? Às vezes, para evitar problema na escola, que ele vai ganhar da professora e tudo mais, uma hipótese, pode dizer assim: filho, tá vendo o ovinho de Páscoa que você tá ganhando? Você vai comer o chocolate aqui. Eu vou comer com você. Mas eu posso te contar uma coisa? O quê? Sabia que isso aqui não tem nada a ver com Jesus? Não. Isso aqui é apenas um chocolate que eu tô te dando porque todo mundo tá ganhando ovo de Páscoa. Mas esse ovo não é de Páscoa. Não é não. Vamos comer o ovo junto que eu vou te contar a verdadeira história da Páscoa. Eu suponho, não sou pai, mas é uma hipótese, você está ensinando para ele a verdade separada do erro sem causar um trauma desnecessário. Agora vamos pensar o contrário. Não vou dar ovo de Páscoa. Aqui em casa não se come Páscoa. Aí ele chega na escola, todo mundo ganhando o ovinho da professora, ele não pode. Você tá entendendo? Ele não pode. Um dia ele vai ficar com raiva e falar o seguinte: quer saber, eu quero sair dessa igreja que só me proibiu de ter relações sociais. Eu sei que não é uma receita de bolo, como eu falei, e as regras não são tão claras quando falo com seres humanos, porque haverá situações também que você vai ter que prepará-lo para ser diferente. Para ser diferente. Mas aqui, para prepará-lo para ser diferente amanhã, será que Jesus ficaria ofendido de eu comprar um ovo? Você está entendendo? E comer o ovo com ele, falar: filhinho, tá gostando? Não, que delícia. Pois é, agora que interessante, filhinho. Eles chamam isso aqui de ovo de Páscoa. Mas isso aqui não é de Páscoa. Coelho bota ovo?
É, mãe, coelho não bota ovo, não. Pois é. Você quer saber de onde surgiu isso aqui? Isso aqui tudo foi uma forma de desfazer a verdadeira história da Páscoa. Quer que a mamãe te conte a verdadeira história da Páscoa? Não tem nada a ver com ovo. Então vamos comer o chocolate, que eu vou te contar. Ele vai associar agora o chocolate que ele comeu ao momento agradável com a mãe, em que a mãe aproveitou para desfazer um mito na cabeça dele. Às vezes é melhor do que falar, não pode, não vai comer, acabou. É igual algumas religiões que depois a pessoa espana, tá certo?